Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter um podcast que é super interessante, vai ser muito legal. A gente vai falar sobre infertilidade e a gente vai falar muito também sobre as experiências pessoais e de como isso foi vivido, os sentimentos que todo mundo teve durante essa fase, né? E a gente tem um grupo muito bom, porque na era, por exemplo, a gente fala deu certo de primeira, né? A Gabi, o primeiro não foi, a Gabi mudou algumas coisas na vida de novo, né? E deu certo. E a Karina, que ainda não tentou, né? Então, eu acho que vai ser uma conversa muito legal, né? Acho que cada uma podia se apresentar, né? Falar um pouquinho, e aí a gente começa a nossa conversa. Perfeito. Bom, então eu vou tomar a liberdade de começar, que eu sou abusada, sou dessas. Prazer estar aqui de novo, doutor Peta. Eu acho que algumas pessoas já conhecem, né? Que eu falo tanto do doutor Peta que eu sou a bandeirinha lá da fertilidade e vida. Eu sou Karina Domi, sou atriz, empresária, tenho 38 anos. O bichinho da maternidade começou a bater na porta e eu decidi que precisava, já que eu não estava pronta ainda, não me sentia, né, no momento de ser mãe, congelar óvulos, embriões, para que eu pudesse ter a tranquilidade de poder postergar um pouquinho a minha maternidade. Então, estou aí nesse momento agora, temos embriões, temos óvulos e começando a pensar agora num segundo passo, que é a transferência e a gestação. Ansiosa pelos novos caminhos, né? Acho que cada etapa é uma etapa. E tô louca para conhecer a história de vocês também, meninas. Eu sou a Gabriela, sou nutricionista. Sou especialista em saúde da mulher, fertilidade, gestante e fui tentante também por 5 anos. Eu descobri endometriose, doença autoimune e eu, por querer me ajudar, me tratar, eu cheguei nessa área da nutrição, né, com esse cuidado para a saúde da mulher, para a fertilidade. E durante esses 5 anos de tentativas, né, muitos altos e baixos, muitas frustrações, muitas alegrias, né, muitas descobertas também. E aí eu fui, né, em busca do Dr. Carlos, porque nós tivemos um diagnóstico também com fator masculino, né, meu marido tinha alta fragmentação de DNA espermático. E aí juntou as minhas condições, né, trombofilia, endometriose, autoimune, e fomos para o processo, começar o processo todo com o Dr. Carlos. E, resumidamente, né, depois a gente entra um pouquinho mais nos detalhes, né? Na minha primeira transferência, nós tivemos embriões euploides, não deu certo. E na minha segunda transferência, eu brinco com as minhas pacientes, até que o meu embriãozinho tem um nome já, é Bruno, né? Tá com 1 ano e 7 meses. Tá correndo lá na casa da avó agora. Então, eu tenho um pouquinho dessa experiência profissional, e um pouquinho do lado do paciente também, né? Então, eu vivi o processo que as minhas pacientes estão vivendo hoje, eu já vivi. Uau. Eu já vivenciei, já estive do outro lado da mesa, né? Então, eu consigo unir os dois pontos ali pra gente montar, né? Algo que fique interessante para melhora da qualidade de vida dessa paciente, melhora da fertilidade, e elas conseguirem também o embriãozinho delas, né? De ouro lá, como eu consegui também. Legal. Falando em embrião de ouro, né? Sim, o Miguelzinho tá ali correndo. Ai, gente, o embrião dela de ouro é a coisa mais fofa. Aquele ali foi suado, deu trabalho. Eu também, meu nome é Nayara, fui diagnosticada com endometriose, mas com um diagnóstico um pouco tardio, depois de muitas dores, as menstruações extremamente doloridas, e sempre é normal. Você não pode engravidar, vai para a fila da adoção, cheguei até a escutar. Resolvi trocar de médico e ele me encaminhou para o Dr. Peta e falou assim, ó, vai nele que ali ele vai dar um jeito. Uau. Cheguei no Dr. Peta, ele acalmou muito, tanto eu quanto meu marido, porque a gente chegou lá desesperado com os diagnósticos anteriores. E tinha realmente a endometriose, um hipertiroidismo autoimune que também dificultava ali, mas não era nada tão caso perdido como a gente foi colocado. Fizemos a primeira indução dos óvulos, tive um embrião saudável, resolvemos entregar na mão de Deus, e ele pegou. E eu sou a bandeirinha do Dr. Peta. Todas nós, né? Ó, gente, bom. O que ele falar, fecha os olhos e confia. Vai, que bom. Bom, a gente sempre tenta junto com vocês, né, fazer o melhor, ter a tranquilidade de que está fazendo o melhor,
né? Nem sempre é a gente que manda em tudo, né? Sim. Ao contrário, mas fazer o melhor é muito importante. Uhum. Mas eu queria discutir um pouco com vocês, porque hoje se fala muito da jornada, né? O que todo mundo... Hoje a gente está aqui, todo mundo feliz, porque a gente tem o que comemorar. Mas como foi para vocês ter um diagnóstico de infertilidade? E como foi para você, cara? Fala, bom, e se eu tiver infertilidade e se eu não puder engravidar? O que vocês sentiram nessa hora? Para mim, eu perdi o chão, porque a nossa sociedade, a nossa família, a gente você nasceu, você vai crescer, casar, ter seus filhos e construir sua família. A partir do momento que alguém chega para você e fala assim, ó, não é assim, você não vai ter seu filho, você fica desnorteada, porque às vezes a notícia não é dada de uma forma que te mostre que existe outros caminhos para você continuar o que você sempre idealizou e pensou em fazer. Então, para mim, eu perdi o chão, eu fiquei frustrada, eu tive crises de pânico, porque aquilo eu sonhava, eu comecei a ter crises de ansiedade, por que que eu não posso? Aí você começa a ver, por que o fulano tem 10 e dá, maltrata, não cuida bem. E aí eu me culpava. Até que eu comecei a ver que não é culpa minha. Existem caminhos tantos que você vai ter todo aquele processo. É um pouco diferente do que você idealizou, só que você vai realizar teu sonho, você vai ter tua família, você vai construir tua vida. Então, para mim, foi até a aceitação foi bem frustrante, foi um sentimento de culpa, não entender o porquê de estar passando por tudo isso. Mas aí depois... E a gente é humano, né? A gente, primeira coisa que pensa, fala, o que eu fiz de errado para isso acontecer comigo? Isso, né? Exato. E a gente se compara. Por que o outro não tem? É o teu ali, né? Mas até a aceitação para mim foi... é o nosso luto, né? Sim. Você demora para acreditar, você Sim. fica triste, você fica com raiva, para aí você conseguir pensar o que fazer, né? Mas eu falo sempre... ninguém entrou na fila para ter endometriose, para ter infertilidade, para ter outras coisas, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa tirar da alma é realmente essa culpa, né? Não tenha dúvida. Que eu acho que é o mais difícil, né? Eu acho que é o primeiro gatilho ali, a hora que você, pelo menos para mim, é a culpa, né? Por que eu? Por que comigo? A Gabi é um pouco mais lógica, né? Isso Às vezes eu tenho minhas pacientes, aí... Outro dia eu estava conversando com uma, eu falei, e aí, você gostou da Gabi? Ela é durona, né? Falei, por quê? O que ela falou? Falou, não, eu falei que eu ia no aniversário e que era numa pizzaria. E o que eu podia comer de pizza? Falou, nada, janta em casa e vai. Nada. Vai para social com a barriguinha cheia. E é engraçado. E nutricionista que não seja brava não funciona, né? Gente, sem negociação. Sem negociação. Porque depois a gente flexibiliza em outros momentos. E é engraçado que eu acho que todas as mulheres passam por isso que você passou. Inclusive eu também passei, e as minhas pacientes também passam, né? Esse sentimento de frustração muito grande, de culpa, de impotência, né? De capacidade reduzida. A gente até se questiona como mulher, né? E para mim... Eu tive esse momento sim, mas eu tive um momento de virada de chave, que foi quando eu comecei a descobrir o que estava acontecendo comigo, entender, foi muito libertador. Foi uma tranquilidade muito grande, porque o ruim, eu acho que é você não conhecer o caminho. Então assim, o que você tem? Você não tem nada, tá tudo ótimo, né? Quantos médicos a gente passa e que explicam pra gente que a gente não tem nada e que tá tudo ótimo, e vai tentar, é só tentar. Quando você recebe um diagnóstico e você sabe o caminho que você tem que seguir, é muito libertador. Perfeito, eu tenho endometriose? Ótimo, o que eu tenho que fazer para equilibrar essa patologia, para melhorar, para me tratar, para eu conseguir engravidar? Perfeito, eu tenho trombofilia. Quais são as minhas chances, né? Qual é o tratamento para trombofilia? Então, para mim, foi muito libertador. Quando eu comecei a receber os diagnósticos e entender o que estava acontecendo, não é só a mulher, né? É o casal. Comigo e com meu marido, foi muito libertador. Porque eu sabia o que eu tinha que fazer dali para frente. Então, essa questão mais prática, mais lógica, eu acho que a mulherada tem que começar a enxergar, talvez, o copo um pouquinho, né? Não meio vazio, né? Perceber que tem caminho. O ruim é a gente não conhecer o que acontece com o nosso corpo, não conhecer da nossa saúde, ou não ter essas respostas. Essa eu acho que é a pior parte, né? Quando a gente tem a resposta, sabe o caminho que a gente tem que seguir, as coisas parecem que fluem. Eu não sei o que vocês acham, mas assim,
O que eu vejo que uma das grandes dificuldades é você se achar único. Né? Você fala, nossa, só eu tenho isso, o mundo... Porque a gente deixa de enxergar, Sim, né? Sim. E a hora que você está numa sala de recepção cheia, com um monte de gente querendo engravidar, com um monte de gente tendo endometriose, e você vê bebê saindo também, Você eu acho sente que isso... acolhido. E eu acho que isso é importante de você entender que as coisas acontecem, mas que tem jeito, Isso. né? E você parte de um diagnóstico, de uma conversa que acho que ajuda bastante nesse emocional, né? Exato. Eu acho que nós mulheres, a gente já carrega muita culpa, né? Ao longo da nossa história, da nossa trajetória. Então, sempre a gente está carregando a culpa, né? E eu acho que todo esse processo, ele vem muito forte recair sobre as mulheres, porque, afinal de contas, são as mulheres que gestam essas vidas, né? E a gente se cobra muito. E eu vejo, no meu caso mesmo, doutor Peta, como isso apareceu e eu nem podia imaginar. Então, durante o meu processo de estimulação dos óvulos, e no primeiro momento que a gente fez, não foi exatamente como eu queria muito mais óvulos, e eu ficava, por quê? O que eu tenho que fazer? O que tem no meu corpo? Por que não vai mais? Por que eu não tô com mais óvulos? E não funciona assim, né? A gente precisa entender que a medicina ela evoluiu muito hoje em dia, mas a gente tem também uma questão nossa biológica, e poder manejar essas coisas biológicas que a gente tem acesso hoje, né, como a Gabi falou, eu acho que é fundamental e tá amparado por bons profissionais que deem o caminho e digam qual é o sentido a seguir. Eu acho que faz toda a diferença. E quando a gente encontra pessoas que têm as mesmas sensibilidades e as dores que a gente, eu acho que a gente se sente menos sozinha e a culpa vai amenizando, né? Então, eu acho muito importante a gente falar disso, porque são frustrações em diferentes níveis, são mulheres que, né, eu não posso imaginar como deve ser você passar por todo um procedimento, fazer a primeira transferência e ter toda aquela expectativa de vai dar certo, não vai dar certo, e de repente não aconteceu, né? Sim. Como é que foi para você isso, Gabi? Você tinha quantos embriões? Quantas tentativas você ainda tinha? Conta um pouquinho, assim, para nós. Nós conversamos com o Dr. Carlos, e aí ele falou, Gabi, quando descer a sua próxima menstruação, você já consegue vir para a clínica para a gente começar o processo. Eu acho que o Dr. Carlos não lembra. Eu falei, não, peraí, Dr. Carlos, eu vou me preparar ainda. Me dá uns 3 meses, espera aí que eu vou me preparar, vou preparar meu marido, né? Porque daí a gente vai fazer tudo certinho. Então, a gente começou o processo. A minha resposta foi bem boa. Eu tive 10 óvulos madurinhos. Os 10 foram fertilizados. E aí começa aquele funil, né? Aquele funil matador, né? Desses 10 óvulos, nós tivemos 8 embriões que foram para análise. A gente mandou a galera toda para análise genética. O que já foi atípico, né, Gabi? Foi. Muito além da média. Né? Mesmo? Sim, eu estava com 39. Uau. Eu tinha 39. Uau. Sim. Tá. Então, assim, a resposta foi bacana, né? A evolução foi muito boa. Quando a gente mandou para a galera toda, né, para análise, voltaram 3 embriões euploides. Então, nós tivemos 3 embriões. Na época, a gente até podia conhecer... Já voltou essa questão de conhecer o sexo? Já pode voltou, de né? novo. Agora tá permitido. Então, a gente até conhecia o sexo dos bebês, fizemos o congelamento, e aí eu falei, doutor Carlos, peraí, vou me preparar de novo, que agora eu vou, né, para transferência. Então, eu comecei a me preparar, fizemos o primeiro preparo, e ele foi um preparo medicamentoso, né? E fizemos a transferência, escolhemos lá o embriãozinho que a gente queria transferir, fizemos a transferência, tudo bonitinho, perfeito, redondinho, embrião euploide, corpo bacana, tudo sim, certo? Lindo, lindo. Fomos para casa, foi tudo tranquilo, aquela ansiedade horrorosa, que 10 dias parece que... Uma eternidade. Não, 2 anos, né? Não é? Chega Mais ou menos Natal, isso. Ano Novo e não chega o E dia aquela do Beto. coceirinha de vou fazer um teste, não vou fazer De farmácia, teste, eu vou pra farmácia, não vou. E eu tinha alguma coisinha dentro de mim falando, Gabriela, não deu certo. Eu tinha alguma coisinha, eu tinha muita esperança, mas eu tinha alguma coisa lá dentro, não deu certo. Tanto que quando eu fui fazer o meu beta, eu já tava meio que conformada. Eu já tava com alguma coisinha assim, não deu certo. E aí fiz o beta veio negativo, foi aquela frustração, aquele chororô, né? O mundo desabou mais uma vez, né? E eu ainda brinquei com meu marido, eu falei, bom, no negativo eu já tô acostumada, né? Porque eu vinha 5 anos tendo negativo, falei, Nossa. então mais um, menos um, já tô, né, acostumada. E sentamos depois, né, Dr. Carlos, conversamos e a gente decidiu fazer uma nova tentativa.
o Dr. Carlos me falou uma frase que eu uso até hoje com as minhas pacientes. Se a gente tem um embriãozinho perfeito, a gente tem que voltar o nosso olhar todo para o seu corpo. Então, aconteceu algo No seu corpo. no ambiente que esse embriãozinho não quis ficar ali, porque ele estava bonitão. Então, falei, então vamos catucar mais um pouquinho, porque a gente já é muito invadida durante todo esse processo, né, de busca de respostas e fertilidade e tudo mais. Eu falei, então vamos pesquisar um pouco mais, vamos mudar alguns protocolos. Você já tinha o diagnóstico de endometriose? Já sabia tudo o que estava acontecendo comigo. Nesse momento a gente já sabia tudo. Tanto que assim, a minha parte como nutricionista, eu acho que evoluiu demais com essa minha vivência. Não só pelo acolhimento às pacientes, mas o que eu aprendi comigo, na minha história, para eu passar para os meus pacientes, né? Então, hoje eu tenho todo lembra da tua filha, todo um protocolo que eu faço acompanhamento das mulheres na pré-FIV, então eu preparo elas para coleta, preparo o endométrio e preparo para transferência. Então eu consegui enxergar tudo isso durante o meu processo, eu fui aprimorando isso de uma maneira porque você vivenciou maravilhosa. isso. Sim, e sabe o quanto isso foi. E eu tive negativo, então eu sei como é que é esse lado também. Sim. Né? Então sentamos e conversamos, e aí o Dr. Carlos me indicou um exame para ver janela implantacional. E aí nós fizemos esse exame e nós descobrimos que eu tinha uma janela implantacional diferente. Então, geralmente, são 5 dias de uso de progesterona para fazer uma transferência. E no meu caso, eram 4 dias só. Então, essa foi a nossa principal descoberta, né, depois da minha transferência. Então, às vezes, eu até me pergunto até hoje, será que talvez por isso, talvez, uma gestação não tenha acontecido naturalmente, né? Eu não sei se tem tanta relação. E aí, começamos um preparo para um novo ciclo. Doutor Carlos, você lembra disso? Que não deu certo? Não, eu lembro já de quando eu falei, bom, quando vamos fazer? Você falou, não, eu preciso pelo menos 3 meses para me acertar. Falei, mas Gabi, mais certinho do que você já é? Não, eu vou ser mais rigorosa comigo mesmo. O que você fez, Gabi, nesses 3 meses? Eu fui mudando, lapidando um pouquinho mais da minha alimentação e melhorando muito a parte de suplementação, atividade física, sono, estresse. Eu fui modulando tudo o que eu podia para estar com uma melhor saúde naquele segundo momento. Quando a gente começou o meu segundo preparo, eu ovulei no meio do preparo. Não deu certo de novo. Você lembra disso, Dr. Carlos? Que a gente foi fazer um ciclo... medicamentoso. Um ciclo medicamentoso, mas tinha... Na verdade, a gente tenta sempre entender, se não dá certo, o que a gente pode mudar para que a gente mude a história. É lógico que isso, a chance de um embrião muito bom, como era o da Gabi, se tornar uma gravidez é 50%. Então, lógico que tudo isso você pode cair do outro lado, né? Mas não dá para dormir tranquilo e falar, nossa, não deu certo, foi falta de sorte, foi azar. Eu não consigo, né? Acho que ninguém consegue. Então, a gente tenta entender o que mudar para mudar a história. E foi isso que a gente foi fazendo com a Gabi. Isso. Bom, quais mudanças a gente consegue implementar para tentar melhorar o que aconteceu, né? E, às vezes, as mudanças são fáceis, às vezes não, né? E você cancela, você posterga, mas sempre é que a gente quer, para descongelar um embrião que está lá guardadinho, bonitinho, você quer que as condições sejam as melhores possíveis. Não deixa ele guardado lá mais um mês, né? A gente sofre com angústia, mas você vai melhorar as chances. Vai mais seguro ali, vai mais seguro. Então, o Dr. Peta preparou todo esse lado e você também, paralelamente a isso, trabalhou muito a sua alimentação, a suplementação. Mais ainda, suplementação, exato. Então, você teve várias frustrações. Primeiro da infertilidade, depois do primeiro negativo, depois... Um ciclo que eu comecei a preparar o endométrio, eu ovulei, e aí a gente teve que cancelar. E nesse momento o Dr. Carlos virou pra mim e falou assim, Gabi, teu corpo não quer preparo medicamentoso, vamos ouvir teu corpo. Eu achei tão lindo aquilo. Falei, gente, um médico falando que eu tenho que ouvir o meu corpo, né? E tão raro, né? Ele falou pra mim, vamos ouvir o teu corpo. E eu te confesso que eu fiquei insegura. Eu falei, gente, mas com medicamento não tá dando certo? Como que eu vou fazer isso sem nada? Eu falei, tá, vamos. Me deu. Uau! Me deu. E aí nós fizemos todo... E pra mim foi muito leve esse ciclo, porque eu não precisei tomar medicamento nenhum. Eu tomei só os meus suplementos, cuidei mais da minha saúde, né, emocional, e fizemos uso da progesterona no prazo certinho, né, que o exame apresentou, e deu certo. E foi tão tranquilo, assim, foi muito diferente da primeira transferência, né? Então, depois de todo esse momento
frustrações mesmo, acho que de decepção, né, do processo, do comecinho ali do processo. A gente teve um final feliz, né, com o embriãozinho que deu certo. Nós temos ainda um diamantezinho lá, guardadinho, congeladinho. Mas eu acho que essa experiência toda que eu vivenciei me trouxe muita bagagem positiva. E outra coisa também que eu comento muito com as minhas pacientes, né, que passaram por isso e que viveram algo parecido, tinha que ser aquele embrião, naquele momento, né? Eu tive que passar por tudo isso para me tornar uma mãe melhor. Então, tinha que ser o Bruno. Não dava, não ia ser outro, Que né? lindo isso. Então, eu precisei passar por tudo que eu precisei para chegar nesse momento. E hoje eu enxergo isso, né, no meu processo. Quando a gente tá no olho ali do furacão, a gente só quer a solução. E a solução, ela vai vir, mas no tempo certo, né? Então, Mas você tem que sabe preparar que muita coisa. chamou muito a atenção realmente como você foi para a segunda transferência, né? Uma outra tranquilidade que parecia que baixou uma luz em você e falou, olha, respira, vamos em frente, né? Bem diferente da ansiedade da primeira e de tudo, né? Sim. E são processos, né? Não tem jeito, porque às vezes fala, nossa, eu sou tranquila e não está, às vezes... E nem sempre é o que se imagina, né? Alguém aqui que ia só guardar óvulo, tá? Falando, nossa, é tranquilo, eu tiro de letra. Começou a tomar medicamento, eu quero chorar, eu quero... Que a inocente. gente começa amando o marido e termina querendo Não, matar, que inocente. né? Gente, quem sabia que tinha todo esse funil de carrossel de emoções. E eu pensava, não, agora tá tudo ótimo. Agora já temos folículos. Já achei que tava tudo resolvido. Mal tinha noção, né? Então, eu acho também que é o medo do desconhecido. Porque eu me lembro que na minha segunda coleta de óvulos também, eu já fui com outra... Você já sabe como é, você já entende. Eu tava tão mais tranquila. Aí no primeiro eu tive 8, no segundo eu tive 16. Eu nem desmaiei no segundo ciclo das injeções. Que Então, o primeiro... Eu dei trabalho pro doutor. Conta pra nós a sua experiência também. Como é que Na foi? verdade, eu passei devido à endometriose por algumas cirurgias. E a última acabou me traumatizando de injeções, porque eu tive um cisto hemorrágico às 7 da manhã e foram me operar às 9 da noite. Então, eu saí do centro cirúrgico com um catéter no pé, um no pescoço e um na coxa. Então, assim, a agulha hoje pra mim, e eu tenho trombofilia, tenho que tomar a Clexane diariamente na gestação, foi o maior problema pra mim. Então, eu cheguei apavorada. Meu marido, não. Tomamos na clínica do Dr. Peta, não aconteceu nada, vou aplicar em casa. Eu em pé, falei, vai. E tem a canetinha que vai no tec, 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 tec. A hora que ele começou o tec, tec, eu só falei assim pra ele, eu vou desmaiar. No que eu vou desmaiar, eu já não lembro. Eu só lembro dele, Nayara, comigo no colo. Aí ele me colocou sentada na cadeira. O que aconteceu? Caí o segundo tombo. Fui com a cabeça no pilar da casa. Corre nós pro hospital. Mas ele com a injeção lá, porque o doutor falaram pra gente, não pode cair. A injeção não caiu. Você caiu 2 vezes, mas ele segurou a injeção firme. Tadinho, ele ficou apavorado. Depois disso, todo o meu ciclo era no hospital. Eu tomava porque eu passava mal. Eu chorei os 3 meses, os 3 primeiros meses de gestação eu chorava, devido à Clexane, porque eu olhava a Clexane, eu passava mal, me vinha toda aquela experiência que eu tive. E na segunda, não tive nada. Até meu marido aplicava. Um dia ele não podia aplicar, foi minha mãe que nunca aplicou uma injeção, aplicou a injeção em mim e vamos embora. Por que você fez 2 estimulações? Na verdade, eu fiz a primeira, que eu tive um único embrião, que foi o Miguel, e agora eu quero o segundo. Ah, você fez a segunda depois do Miguel. Depois do Miguel, que tem uns 2 meses, mais ou menos, né? Mais ou menos Mais ou isso, menos né? uns 2 meses, que agora tem a Maria congelada, que já tá com o nomezinho dela. Olha. Que também, mesmo procedimento, um embrião, eu tive 10 óvulos, de 10 foram 5 para análise e voltou 1. E esse 1 voltou no mesmo perfil do Miguel, tudo certinho. Então, aí, esse ano que vem, se Deus É quiser... engraçado que a gente já dá o nome pros embriões. Já? Né? O meu também tem nome já, que tá lá. Só que o Miguel, quando eu engravidei o Miguel, eu peguei e falei assim pro meu marido, é menino. Não é menina. Eu falei... Você não quis saber? Não, quando eu fiz o Miguel, não podia. Não vinha. Eu falei assim, Du, é menino. Eu não me vejo mãe. Nada assim, mas eu não me via com uma menina. Eu falei, é um moleque. Não é. Eu falei, dito e feito, veio o Miguelzinho. E na segunda eu passei muito mal.
Na indução dos óvulos, eu só tive azias. Só que aí a gestação, aquele negócio do esperar os 10 dias. Com 9, ligo eu desesperada pro Dr. Peta. Lembro até hoje, um domingo, um sangramento, mas um sangramento vermelho vivo, grande. Eu liguei desesperada, doutor, eu tô sangrando. O que será que aconteceu? Calma, hoje é domingo. Era domingo. Era um domingo. Sempre, Pra piorar, né? Não dá pra fazer nada. Segunda-feira você tem que fazer na terça, mas segunda-feira você vai fazer esse beta. A gente vai fazer um pouquinho antes. Fiz. Deu no limite que tinha que dar. Tipo, tinha que dar 300, deu 300. Nossa. O Dr. Pedro falou assim, ó, espera mais 2 dias, vamos fazer, que pode ter sido anidação e o embrião grudou. Calma. Ah, mas a calma, o dia não passa, a hora não passa, e perninha pro alto. Fiz o segundo, aí ele falou, ó, parabéns, tá grávida, tá tudo certo, cuidado. Voltei a trabalhar, minha rotina normal, passado 15 dias, outro sangramento. Aí, A gente volta com todas as nossas vulnerabilidades, né? Exato. De novo vai acontecer Exato. essa frustração, esse medo. Exato. Ainda eu brinco que a hora que o Dr. Peta via meu nome lá, eu acho que ele falava, meu Deus do céu. Tadinha, danada. Porque eu tive 3 sangramentos em 2 meses. E eram bem abundantes, no entanto o doutor me pôs de repouso. Aí a gente teve uma conversa que ele falou assim, ó, tem condições de parar de trabalhar? Tenho, doutor. Então se é teu sonho ser mãe, pare. Pare. Porque assim, tivemos 3 riscos de aborto. Eu cheguei a colocar 8 progesteronas por dia. Nossa. A Clexane a gente dobrou, tinha dia que eram 3 Clexanes por dia. Ele falou assim, cuida do teu sonho. Então eu abri mão de tudo, falei, é meu sonho ser mãe, tá aqui, é o cuidado. Aí eu tive a vida, né, que tomava banho sentado, o marido limpava a casa, aí eu tirei proveito um pouquinho ali. Só que foi a primeira gestação, foi ali remada, e seguramos ele até as 34 semanas, nasceu prematuro, 15 antes no mundo, não teve jeito de segurar ele antes, tive Covid durante a gestação, ele encaixou antes do tempo, então aí o segundo pra mim foi mais calmo, o segundo, eu fiz de boa, não desmaiei, falei, quem sabe? bom. Já estava mais experiente, né? Já, Mas essa coisa do você ter prioridade, sim, né? E a hora que você está grávida, a gravidez é a principal prioridade, que eu falo, deixa o mundo acabar em barranco, exato, o emprego vai estar lá, Exato. vai estar de volta, e essa gravidez, ela é a coisa mais importante Preciosa, possível, sim. né? Eu acho que isso que muda um pouco quando você congela, quando você guarda, você consegue até acertar um pouquinho com as prioridades, né? Sim. Sofre para saber qual que é a Consegue prioridade controlar, de né? verdade, né? Mas acho que ameniza um pouco, né, cara? Sim, muito, com certeza. Você consegue ter um planejamento melhor da tua Total. vida, porque esse é um problema. Vocês são a 1 milhão por hora, né? Sim. Profissionalmente, tudo ótimo, Sim. né? E tem a coisa da maternidade batendo na porta e como é que você vai conciliar tudo, né? E é provavelmente o que você está passando agora. Falou, bom, e aí? Eu coloco o meu embrião, não coloco, eu espero mais. Quando que tenho eu vou tal fazer projeto, isso? sigo Sim. com ele, prolongo a gestação, Exato. paro o projeto, faço a gestação. E a sensação de um filho é para sempre. Ah, é uma é. mudança de Uhum. vida, É. né? Então tem isso também, esse peso Uhum. também. E eu acho que é um momento muito esperado por todas as mulheres e é mágico, é importante, mas por também ser tão importante, pode ser tão dolorido, tão frustrante, tão difícil, né? O que vocês acham que foi determinante, assim, para o sucesso de vocês? Ó, O que vocês diriam? Uma das coisas que eu sempre falo é a tranquilidade que o Dr. Peta passa pra gente durante todo esse processo. Eu lembro até hoje, no dia da implantação, chorou eu, meu marido e o Dr. Peta. Ai, eu queria tanto perguntar disso! Senhora. E estavam nós 3 abraçados, chorando, os 3 após a implantação. Eu acho que quando você entra desde a recepção até a finalização, o abraço que você recebe de toda a equipe do Dr. Peta, da doutora Bruna, da doutora Márcia, da doutora Raquel, todo mundo te acolhe e te acalma, como se fosse, ó, calma, vem aqui que tá tudo certo, fica calma, a gente vai te ajudar. Então eu acho que isso ajuda muito, porque às vezes a gente tá no pico dos hormônios, que a gente tá querendo catar um pelo pescoço, eles pegam, te põem ali, ó, o que tá acontecendo? Calma. Então eu acho que isso ajuda muito, é a tranquilidade, pra mim pelo menos foi a tranquilidade e a paz que eles te passam, ó.
calma, tá tudo certo. Às vezes você tá achando que tá morrendo. Tá normal, você está grávida, é normal. Sim, Então, sim. eu acho que isso é um fator que ajuda bastante. É que a gente... É o carinho que a gente recebe. Mas a gente vê muito tudo que vocês sofrem, né? Sim. Então você não consegue não sofrer junto, você não Sim. consegue... Você tem que manter a calma, né? A frieza, Sim. mas não dá para não sofrer junto, né? Eu falo que a gente sofre junto, reza junto, mas se vibra Deus quiser, junto comemora também, muito né? depois É. juntos também, né? Isso é fundamental na história, né? É Não tem humanizado, né? Não é aquela é. coisa assim, tô ali pelo profissional. Não, você vê que é o humano que tá ali. É. Ele tá tá entendendo a tua dor. Que bom. E você, Gabi? O que Não, você com acha? certeza. Eu acho que foi essa empatia, né? Que a gente percebe na clínica. Além disso, a experiência, né, do Dr. Carlos. E parece tão simples, né? Ele passa pra gente tudo de um jeito tão simples, tão leve, né? Então a gente fala, nossa, mas... Perdi uma noite de sono por isso? Tal pessoa passou por isso, tal pessoa passou por aquilo, é um negócio tão pesado, e a gente já... A gente chega lá, tá tudo tranquilo, leve, tá normal, tá ótimo. Então eu acho que isso ajuda muito, né? E uma coisa que a Nayara falou, é o abraço. Sim. É o abraço. Teve alguma vez que você chegou lá na clínica que esse homem não te abraçou? Não. Não o famoso abraço. O abraço, gente. Então, assim, não tem jeito, sabe? A gente busca realmente o melhor profissional para acompanhar, porque esse é um momento muito importante, né? É um momento decisivo da nossa vida, porque a gente pode simplesmente desistir de tudo se a gente não tá com um profissional bacana. Mas eu acho que esse acolhimento é maravilhoso. Para mim fez muita diferença também. Eu não imaginava, eu a princípio procurei um bom profissional, mas acabei encontrando um excelente ser humano e acho que isso fez muita diferença, porque eu acho que profissionais a gente sempre vai encontrar muitas pessoas técnicas, mas um coração que se liga ao seu coração e que consegue entender, né, o quanto você precisa de escuta e quanto aquilo tá às vezes te doendo e te machucando, é muito especial. Então, hoje eu recomendaria para todo mundo que procure um médico que você tenha conexão, para além de tudo, sabe? E que magia é essa, doutor Peta? Isso sempre foi assim? O que acontece? Olha, é assim, é algo que a gente sempre luta. Era uma coisa, acho que eu já montei umas 3, 4 clínicas, né? E era uma coisa que às vezes me angustiava, era um pouco essa parte da frieza. O distanciamento mesmo, né? Porque você tinha várias pessoas, tudo isso, né? E a coisa que eu falei, hoje o mundo é muito duro, né? A gente vira número. Sim. Você vai no banco, você vai se falar de operadora de celular e outras coisas. Então a gente vira número, né? E é muito difícil a hora que você tem, em especial uma coisa médica, né? Você virar mais um número, né? Eu acho que isso começou muito... quando eu saí da residência, eu fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, né? E me chamou muita atenção a frieza de todo mundo, né? Ninguém olhava para a cara de ninguém. Eu fui ser consultado no médico para ele me dar bom dia, me dar a mão, eu quase tive que bater na barriga dele, que senão não me dava bom dia, né? Ninguém olha para você para falar qualquer coisa, né? Isso ali me chamou muita atenção do quanto, vamos dizer, do país, mas o sistema, né? O sistema era muito difícil para o paciente, né? O sistema era muito cruel com o paciente, de não dar atenção, de ser totalmente só exames, né? Eu acho que isso, lógico que acho que isso é espírito de cada um, né? O que a gente, quando vai ver alguém na clínica para contratar, uma coisa que a gente repara muito, né? Mas isso me chamou muita atenção, de ter que ser diferente do que eu vi lá e que era, nossa, o exemplo onde você está, que você está no país de primeiro mundo com medicina avançada, né? E lá, a gente, é o que eu falo para as meninas, né? Tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho, tem gente que engravidou sem querer, tem gente que tratou para engravidar,
Mas se quem estiver lá não entender como é difícil estar lá, né? Como é difícil passar por tudo isso, está no lugar errado, né? Vai vender carro. O carro não liga se você não gostou da cor dele, se o pneu é fino, se o pneu é grosso, tá tudo bem, né? Então, eu acho que esse espírito que a gente tem que construir com a equipe também, né? E eu acho que as emoções, elas dizem muito também sobre o sucesso do tratamento, né, doutor Peta? Porque a nossa cabeça, a gente sabe que cada dia mais influi, né, o nível de estresse que a gente está gerando. Acho que a Gabi pode falar um pouquinho mais disso, né, dessa sua experiência. O que você observou que você precisava manejar, que era muito importante? O que você viu nesse momento? Eu trabalhava e trabalho ainda bastante, porque exatamente o que o Dr. Carlos falou, a gente lida com a dor das pessoas. Como é que eu posso simplesmente não atender aquela mulher? Como que eu nego um atendimento, né? Como é que eu nego uma consulta? Então, para mim, desacelerar, né, diminuir um pouco os atendimentos, fechar um pouco a minha agenda para eu poder cuidar de mim, foi muito difícil. E é até hoje, porque eu tive que fechar, por exemplo, a minha agenda no período da manhã, que eu fico com o Bruno. Então, eu atendo só no período da tarde. Minha agenda hoje, ela é reduzida. Tá. Então, para mim, foi uma enorme dificuldade conseguir conciliar no meu sentimento, né? O abandono da minha profissão para conquistar a maternidade. Então, para mim foi, e é até hoje, bem complicado. Eu sempre fico ali pesando, medindo, me desdobrando. E além dos atendimentos, eu preciso estudar. Eu preciso estar atualizada. Então, além de tudo, é pós-graduação, é congresso, é atendimento, é neném. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade foi diminuir minha carga de trabalho. De fazer a gestão da culpa, né? Mas eu tô sendo pouco mãe agora, mas agora eu não tô trabalhando tanto, mas, meu Deus, culpa. Isso já começa antes, né? No processo todo de preparo para reprodução assistida para FIV, a gente já tem que começar a desacelerar, né? Se não tá cabendo um bebê naquele momento, como é que vai caber depois? Então, você tem que começar a organizar a tua vida para receber o bebezinho antes dele chegar. Não é na hora que o neném nasce. Então, a mulher tem que começar a preparar a vida dela para a chegada dessa criança. Sim. E isso tem que começar a ser feito antes. A gente tem que preparar o ambiente que a gente vive para receber esse bebezinho. Imagina, se você não consegue montar o teu jantar, como é que você vai incluir cuidar uma criança de um bebê ali na rotina. tua rotina? Então, a mulher tem que começar a programar isso antes mesmo de começar o processo. E, para mim, essa parte foi a mais difícil mesmo. Começar a diminuir minha agenda, diminuir minha carga de trabalho para me dedicar para a chegada do meu bebê. E hoje você ajuda outras mulheres a fazer isso também? A como organizar isso, o que priorizar? Sim, isso também faz parte? Na verdade, assim, eu falo que a consulta nutricional, a gente fala até pouco de nutrição. Porque a gente precisa abordar todos esses assuntos, né? A parte comportamental, a parte da alimentação, avaliação, né, de exames bioquímicos. Então, eu brinco que a fertilidade é integrativa. Então, eu não foco só na nutrição. Eu trabalho com medicina chinesa, eu trabalho com frequenciais quânticos, com florais, claro, com, né, reposição de nutrientes. Então, eu comecei a agregar mais no meu tratamento exatamente para eu conseguir entregar o melhor para essas pacientes. É a mesma coisa que vamos dizer que você quer construir um armário. Você não vai usar só um martelo para construir esse armário. Você precisa de martelo, de prego, de cola, da madeira. Então, isso tudo acaba sendo tratamento para melhora da fertilidade. Então, não adianta só te dar uma vitamina D e falar, você vai engravidar, porque sua vitamina D estava baixa, se você tomar vitamina D, você vai engravidar. E é isso que as mulheres têm um pouquinho de dificuldade em entender. Não adianta tomar tal suplemento para engravidar. A gente precisa de um contexto todo, né? Melhorar a fertilidade como um todo. E isso inclui, né, atividade física, o sono de qualidade, modulação do estresse, organização da rotina. Então, a gente consegue, ao longo das consultas, ir mudando toda essa qualidade de vida mesmo, né, da mulher, para ela se preparar para ser mãe. Incrível. É muito bacana. Muito legal. E eu fiquei curiosa, Nayara, qual foi o seu momento mais emocionante na sua trajetória? O que você acha que foi o mais marcante, mais
Foi o nascimento em si? Foi a transferência? Foi o positivo? O nascimento eu não vi, porque eu tive que entrar com uma anestesia geral, Tá. porque eu tive problema de placenta. Uhum. Então, tinha, assim, o risco de uma hemorragia durante o parto. Então, o médico optou em colocar. Aí eu acordei com aquele medo de cadê meu filho? Porque você volta vi na nada. anestesia, não vi nada. Qual que é o seu nome? Eu falei, eu quero saber do meu filho. Me fala seu nome. Eu falei, me fala onde tá meu filho. E ali eu entrei meio... Já acordou brigando. Ao invés de responder pra ter a pergunta... Só fala o meu nome se você disser que tá meu filho. Mas eu acho que pra mim o mais emocionante foi a hora que veio o segundo beta positivo. Que desceu todo aquele peso que eu carregava nas costas, que me veio toda aquela coisa. Você não pode ter filho, você vai ter que adotar. Então foi tipo assim, cara, por que eu carreguei todo esse peso comigo esse tempo todo? Tipo, eu consigo, eu sou capaz. Então eu acho que aquilo pra mim foi aquele respiro, foi aquele alívio. E depois, quando eu fui com o Miguel pra casa. Então, foram os 2 momentos que pra mim marcaram muito, que eu acho que foi a hora que eu entrei em casa. Foi quando eu tive o primeiro beta, que aí você leva aquele tempo, né? Não tô sentindo nada. Tá crescendo, Será que tá aqui né? mesmo, Será que né? tá Eu acho que eu vou aqui? fazer mais um beta. Eu acho que eu vou comprar um teste de Aí você farmácia. vai no ultrassom. Cadê o coração? Não, é pequenininho ainda. É. Então, aí vai aquela ansiedade, né? E a hora que você entra em casa que você fala, tá aqui, é meu, tá aqui comigo, né? Até a gente brinca, a gente olha pro Miguel, eu e o Du, e fala assim, como é lindo. Aí a gente olha pra ele e fala, sabia que foi o Dr. Peta que te fez? A gente brinca. Aí ele, às vezes meu marido faz, gente que fez. Eu falei, não, foi do Dr. Eu também Peta. falo isso. Foi o Dr. Eu só ajudei. Olha lá, filha do Dr. Peta, não é? Então, pra mim, os 2 momentos mais emocionantes foi Foram quando eu esses. tirei toda aquela carga de cima de mim, aquela carga negativa que, por mais que você fale assim, passou, já digeri tudo que eu escutei no meio do caminho. Não, a gente não digeriu. Tá marcado lá dentro. Tá ali É. dentro, a gente fala que digeriu, mas não digeriu. Então, a hora que você tem a confirmação, que você fala, tô grávida, é aquele alívio. Uhum. Você fica E mais você leve. chegou quase incrédula, né, Ná? Porque Sim. assim, era tanto, olha, desiste, Sim. não vai dar, não vale Exato. a pena, faz outra coisa. Eu cheguei esperando o Dr. Peta me falar. Cheguei com todos os exames, né, doutor? Todos. Biópsia que eu fiz quando eu morei fora do país. Que A eu tive pastinha famosa da Sim. endometriose, A né? pastinha Eu fui Ah. e tive o fator masculino também, né, doutor? Por parte do meu É. marido. E eu cheguei lá que eu tinha certeza que eu ia levantar aquele e falar assim, ó, barriga de aluguel ou adoção. Nossa. Eu tinha certeza. Quando ele falou que não, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria. Se eu acreditava. Se eu né? acreditava. O medo de acreditar Exato. e se frustrar, talvez. No entanto, a gente foi na consulta em setembro. Eu menstruei no começo de setembro. No final de setembro, eu menstruei. Em outubro, a gente fez a indução. E em novembro, eu engravidei. Eu implantei. O sonho de toda mulher. Exato, né? porque eu tinha aquela angústia de tipo, eu posso, eu vou. Então, por que eu vou esperar? Por que eu vou? Não, já vamos fazer. Ainda a gente cogitou, tem um embrião, vamos fazer mais um ciclo? A gente pegou e falou assim, ó, se tiver que ser esse, vai ser esse, Nossa. tá na mão de Deus e vamos que vamos. E era pra ser. Era pra ser. Então, peguei e falei, vamos que vamos. Eu cheguei lá que eu falei, tava esperando o Dr. Peta falar pra mim, ó, Nayara, não tem jeito. Não vai ter jeito. Mas você sabe que vocês veem como é tão fundamental, né? Chegar nessa hora de que você exerce sua fé, você exerce sua confiança, Sim. né? Você coloca energias positivas em todo o processo, né? E você sabe que eu, ao longo dos tempos, eu também fui ficando cada vez mais assim, né? Eu não estou bem. Outro dia, essa semana, há uma gripe forte. Não, mas eu já estou bem. Não, mas calma, né? Vamos esperar. Você imagina numa gripe forte, o que teu corpo brigou com um monte de vírus, tentando expulsar um monte de gente, né? E se ele acha que esse embriãozinho faz parte dessa gripe aí? Então vamos estar bem, vamos estar melhores, né? Ouvir o corpo, né, Dr. Peta? Vocês com nutrição não preciso nem falar nada, né? Porque uma de empresária tem loja de produtos naturais. Nutricionista, produtora de vinho. Eu mando alegria. Produtora de vinho. A gente tá falando de emoção, né, Dr. Peta? E aí eu fiquei pensando muito aqui também que para um médico,
não deve ser fácil acompanhar todo esse carrossel de emoções, de tentativas que são bem-sucedidas, mas outras que não são bem-sucedidas. Quantos anos já dessa jornada? Ai, tem bastante, né? Mas não precisa falar, né? Vamos entregar. Mas tem bastante. Mas você sabe que, assim, eu falo que primeiro eu aprendi com vocês o que quer dizer resiliência, né? E uma coisa que eu vejo muito importante para mim, em geral as meninas organizam de sexta à tarde, tudo, é ver os bebês, né? Olha. Porque às vezes alguém entra depois e fala, nossa, ela já está com o bebê no colo, foi fácil, né? E não foi fácil, né? Então a gente vive muito intensamente com vocês, né? Às vezes eu falo, você nem vai lembrar de mim. Eu falo, não, como eu não lembro? A gente sofreu tanto junto, não dá para não lembrar, né? E a hora que você vê um bebê, depois de tudo o que alguém passou, você fala, tá aqui, é real, é uma bênção, né? Você entende que vale a pena lutar, vale a pena ter paciência, não é para desistir. Se tiver que, às vezes, precisa usar um óvulo doado, sim, por mais difícil que seja falar, eu sei que é difícil escutar, mas a gente tem que falar, né? Então, você vê que isso é possível, te dá muita força, muita força. É impressionante como é bom você ver os bebês e... Bom, vocês já me conhecem também, que eu sou super pata-choca, né? Todo mundo manda foto o dia inteiro, então é uma alegria, né? Mas dá muita energia e te dá muita força, né? Você lembra de alguma história que tenha te marcado muito, Dr. Peta? De resiliência, imagino que sejam dezenas de centenas, mas assim, Olha, sim, muito, né? Na verdade, são várias histórias, né? E várias histórias as que mais marcam, né? São aquelas que você recebe gente com muitos insucessos, né? Com um sofrimento muito grande. Eu acho que isso sensibiliza muito, né? E às vezes não só o sofrimento de tratamentos, mas o sofrimento de coisas que escutou, do que passou, né? E às vezes você tem casos muito difíceis mesmo, né? E às vezes você demora 5, 6 meses para fazer uma transferência de embrião. Então você imagina o que é isso para vocês, né? Fala, olha, não tá bom. Não tá bom. Não, pelo amor de Deus, vou pôr a hora que tiver bom. Né? E é muito doido, né? E você tem casos desenganados que às vezes você consegue sucesso, isso te marca muito, né? Sim. E te marca nesse jeito de você pensar também, né? Quando eu tinha acabado de sair da residência, e aí eu já estava na Unicamp, né, contratado, mas eu fui no consultório, e me acolheram, que era a médica mais famosa da cidade, o médico mais famoso da cidade, né? E aí ela, depois de uns 3 meses, e eu já gostava de infertilidade, ela me chamou. Ela falou, olha, você é meio jovenzinho, mas você é meio duro, né? E ela tinha crianças que eram adotadas, né? Ela falou, para eu chegar em ter condição de adotar alguém, né, eu tive um processo para passar. E a gente precisa, às vezes a gente precisa tentar, a gente precisa passar por isso, né? Então, a gente não pode ser tão radical de falar, olha, não vai dar certo, né? Pode ser que a chance seja 5%. Você tem que ser honesto e falar qual é a chance. Ela pode ser muito baixa, mas ela existe. Se não existe, tudo bem, você pode falar que não existe, né? E você sabe que é isso, né? Porque quando você é muito jovem, você é mais durão, né? Só que ela me amaciou ali já de cara, né? E já me fez pensar nisso. Falou, bom, o que eu mais tento fazer é o que eu faria se fosse comigo, né? O que eu faria se eu tivesse nessa posição, né? O que eu gostaria de escutar, como eu gostaria de ser tratado, né? Essas coisas são sempre isso, né? Você ser tratado com carinho, com clareza, sim, né? A gente tem nossa verdade, né? Como nós vamos lidar com ela, né? É problema nosso, mas
A gente, como ser humano, que merece é verdade, né? Então, acho que esses são os princípios que acabam norteando, né? E que determinam a conduta de cada um, né? Essa pessoa estaria orgulhosa de quem o Dr. Peta se tornou hoje. Que amaciou. Que bom. Meninas, Obrigado. e para finalizar, eu acho que a gente podia deixar uma mensagem para tentantes. O que vocês acham? O que vocês diriam para tentantes? Não desista. Eu acho que, por mais difícil que... Chega a me arrepiar. Por mais difícil que não desista. Porque, assim, é o que o Dr. Pedro falou, a fé, um bom profissional, um tratamento humanizado, eu acho que acima de qualquer coisa. Nada é impossível. É um caminho árduo, é um caminho sofrido, é um caminho de altos e baixos, que a gente chora, só que não é impossível. A gente não pode desistir. Porque muitas vezes eu me perguntei, e se não tivesse dado certo? Eu teria tentado de novo. E tudo que eu passei para estar com o meu pequeno em casa, eu passaria 1000 vezes. 1000. Todo sofrimento, sofrimento que eu tive de uma gestação de alto risco. Foram 34 semanas em repouso, que eu quase não saía para ir para médico. E vale a pena. Então, assim, é difícil? Mas não desista. E vá no Dr. Petra. Que lindo! Mas o principal é não desistir. Eu acho que se não deu certo é porque ainda não deu certo. Exato. Não chegou seu momento. Apesar de trajetórias muito longas, às vezes, né? E de tanta dor que a gente enfrenta, se não deu certo ainda é porque ainda não deu certo. Não chegou ainda o momento. Mas acho que não... Exatamente, vai dar. É porque vai dar, mas não chegou ainda o seu momento. Eu acho que não tem outra coisa pra gente deixar como mensagem, né? A não ser o não desista. Se o seu sonho é a maternidade, segue em frente. Insista, porque tudo com persistência dá certo. Isso. E invista nela mesma, Exato. né? Então, preocupar-se com a pessoa, né? Você mesma. Que a recompensa vem. A recompensa vem, com certeza. Que lindo. E se programe também, né, cara? Eu acho que assim, são duas... O não desista é o de sempre, né? Só que hoje a gente consegue programar melhor, né? Se organizar, Muito. Buscar guardando óvulo informação, antes, né? buscar informação. Acho que isso é muito importante, né? Ter essa noção, pergunta, né? Pergunta para o seu médico, tem ótimos profissionais, né? Então, vá perguntar, não, você não precisa, tá bom, procura alguém que te dê orientação, que te dê conhecimento, né? Eu acho que isso é o que vai permitir cada vez mais, né? O que é ser mulher hoje, né? É muito difícil ser mulher. Eu falo que assim, vocês têm muita atividade, vocês têm muita coisa, vocês têm muita obrigação, né? Nunca esteve Então, tão difícil. Nunca esteve tão difícil. E eu não acho que vai melhorar, isso que é pior, né? Então, é uma maneira de diminuir um pouco esse fardo, de vocês conseguirem levar tudo que vocês assumem na vida, né? E é o que a gente vai fazer sempre, né? Trabalhar para isso e estar junto de todo mundo. Que bom. E vocês, incrível, mas vocês me emocionam cada vez que a gente conversa. Que lindo! Obrigada, gente, por esse bate-papo. Obrigada por me convidarem aqui de entrona, que eu sou uma começante. Mas é muito inspirador ouvir mulheres como vocês e muito gratificante poder ter um profissional como o Dr. Peta. Chega que eu já joguei muito confete. Vai me deixar mimado. Essa é a nossa intenção mesmo, deixar bonito. Só porque eu mimo vocês, né? Exatamente. Os nossos sonhos estão em casa por conta de quê? É o mínimo, né? É o mínimo. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Até obrigada. O próximo podcast Com com esses certeza. assuntos super bacanas e que a gente traz mais informação, mais conhecimento e principalmente toca o coração de outras pessoas, que acho que é o mais importante. Obrigada.